Você se interessa por educação domiciliar, mas não sabe o que fazer, tá perdido nos termos aí em relação a homeschooling, after schooling. Qual que é o melhor para o seu filho, para sua filha, para sua criança, para o seu adolescente? Este vídeo vai deixar tudo isso bem esclarecido para você. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e aqui nós falamos sobre educação domiciliar, porque é no lar onde tudo começa. Inclusive, os maiores casos de sucesso escolar, eu já vi com a minha experiência, estudos já comprovaram também, estão nas famílias que acompanham de perto a vida escolar de seus filhos, certo? Então vamos esclarecer qual é a diferença entre homeschooling e after schooling, né? O chamado after. Bom, lembrando, antes de falar desses dois termos, que não existe um único jeito de educar em casa ou correto. O melhor jeito é aquele que se adapta à sua realidade, à realidade da sua família. Então, isso é uma coisa que você precisa deixar bem claro. Tem muitas mães que adorariam ver as influências, né, de homeschooling fazendo com seus filhos, queria fazer igual, mas não dá tempo. Não tem tempo, é uma rotina muito inviável e esse vídeo vai ajudar essas mães também, tá? Então, se é o seu caso, fique aqui. O que é homeschooling? Bom, o homeschooling, ele tem algumas particularidades, como por exemplo, a criança ela não está matriculada na escola. Toda educação escolar é feita em casa, tá? No Brasil, nos Estados Unidos isso é bem forte. Porém, no Brasil, ele não está regulamentado, mas não é proibido, tá? Não é um crime. Acontece que há algum perigo de você, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Deixa o seu like aqui se você quer um vídeo sobre isso, porque pode acontecer aí de denúncias no Conselho Tutelar, aí a pessoa acha que a criança não tá frequentando a escola e não tá aprendendo nada. E às vezes tá aprendendo até melhor do que na escola, né? Então, às vezes a família... Eu já vi um caso de a avó da criança denunciar. E ela teve que se mudar por conta disso, porque ela decidiu fazer a educação domiciliar em modalidade de homeschooling. Então, a criança não tá matriculada na escola, a educação é feita toda em casa. A família assume total responsabilidade pela educação formal. Ah, mas como é que vai comprovar depois? O próprio Enem, hoje, já tá fazendo isso, tá? No ensino médio. Então, quando o aluno se forma, né, ele termina toda essa educação, ele presta o Enem, e o Enem pode comprovar aí que ele está apto para frequentar uma universidade. Ela pode seguir currículo próprio, com liberdade pedagógica. Você pode se basear na BNCC, né? Que é ela que regula o conteúdo de todas as séries do ensino fundamental e infantil, fundamental e médio aqui no Brasil. Mas você pode incluir, por exemplo, formação de valores, religião, culinária, a arte já tem, né? Mas outros de cidadania, outros tipos de disciplinas, em mais idiomas que às vezes não tem na escola. E exige mais tempo, estrutura e disciplina familiar. Desculpa, gente. Para você entrar no homeschooling, você precisa ter tempo. Se você trabalha período integral, vai ficar inviável. Então, você precisa trabalhar no máximo meio período. Porque você precisa de tempo em casa do seu filho para poder fazer tudo isso. A não ser que você contrate tutores, mas aí para não ficar uma coisa parecida com a escola, de você terceirizar tudo, então você tem que ter o tempo. O homeschooling, ele mexe com a rotina da família inteira. Então é isso que você precisa também prestar muita atenção antes de optar por essa modalidade, tá? E você precisa ter disciplina, porque o teu filho, ele precisa de você para te orientar. Tô me cobrando de uma gripe, não me leve a mal. Pra poder fazer toda essa parte. Então, é uma coisa muito séria. Se você tá pensando, você tem que pensar nisso com muito carinho pra ver se é viável pra tua rotina, tá?
E aí o after schooling? O after schooling, ele é uma educação domiciliar, mas ela é parcial. Logo, a criança está matriculada na escola, a criança frequenta a escola normalmente. Mas a família, ela vai ressignificar todo esse aprendizado. Ou ela vai complementar com outras coisas que ela gostaria de ensinar, né? Como eu já falei, valores, religião, atualidades, outros tipos de disciplina que não tem na escola. O foco não é na educação total, mas sim no vínculo, no valores, na cultura, na rotina e no reforço, tá? Então você pode fazer isso com um aluno que tem dificuldade em um determinado conteúdo, e aí ele precisa fazer, aprender de uma outra forma na escola. Isso é ressignificar, de certa forma. E você pode também, um aluno que não gosta de estudar, você pode fazê-lo de um outro jeito. E ele é mais flexível que o homeschooling, então ele é adaptável à rotina da família, é mais fácil de você adaptar, principalmente se você trabalha o dia inteiro, né? No caso da mãe e do pai. Bom, no homeschooling, você não precisa, quanto tempo uma criança fica, um adolescente fica na escola? 4, 5 horas diárias, né? O homeschooling ele pode até fazer em menos, porque é uma criança só, às vezes são grupos de irmãos, são bem menos, não é uma sala com 30. Então você pode fazer em menos tempo, mas de certa forma umas 3 horas vai. De 2 horas quando a criança é muito pequenininha, mas de 3 horas para frente vai. Então você precisa ter tudo isso disponível por dia. Por isso que para quem trabalha fora integralmente, não é algo muito, como pode dizer, viável, né? O homeschooling é só a família. O after schooling tem a participação da escola. O after schooling ele pode ser feito, ele é muito flexível. Você pode fazer em 20 minutos diários, ou você pode fazer em 2 horas diárias se você tiver tempo, tá? Mas você pode fazer assim uma coisa muito curtinha. Você não precisa fazer todo dia também. Se você não tiver tempo todos os dias, se a criança estuda integral, você pode fazer mais no final de semana, como se fosse uma aula completa, como se você estivesse matriculando numa escola de inglês, que ele vai no sábado, ele faz 2 horas no sábado, ou 2 vezes por semana, sabe? O after schooling é exatamente isso. O objetivo no homeschooling é o currículo completo, então você precisa ter o currículo em mãos, você precisa saber o que você vai dar. É uma responsabilidade muito grande, você precisa montar, ou então você pode comprar este currículo. Eu também monto currículos, aí você pode também me procurar, vou deixar aqui o meu contato. A gente pode montar juntos um currículo bem bacana, de acordo com o que a família pretende. O after school ele não precisa de um currículo, ele não precisa lógico, precisa de um planejamento, mas você não precisa de um currículo formal, porque é tudo para enriquecimento pessoal. Você não pode falar assim, nossa, o que eu vou dar hoje? Não, não é assim também. É bom você sentar uma vez por semana e ver o que você vai dar, tá? Porque a criança também entende, né? Quando você faz tudo meio nas coxas, sabe? Então, procure planejar, mas você não precisa necessariamente de um currículo. E na legislação, né, falando, como eu já falei, tá em debate ainda, tem muita coisa em debate a respeito disso, porém, não está regulamentado. O after schooling é totalmente legal, tá? Então, o perfil da família para o homeschooling. Os pais, principalmente a mãe, que quem cuida dessa parte é a mãe, mas se o pai quiser fazer, também tá livre, tá? Não tem problema nenhum. Mas os pais têm que ter uma disponibilidade diária. Então, se os pais trabalham período integral, como eu falei, é inviável, tá? Tem que partir pro after schooling. O desejo de controle total sobre conteúdo e o ritmo. Então, o que significa isso? Você precisa dar todo o conteúdo. Português, matemática, história. Você pode contratar professores conforme a criança vai crescendo, isso vai ficando mais difícil para você. Então você tem que pensar em tudo isso. Contratar professores para poder suprir essa necessidade. Não é uma coisa simples, tá? Vontade de assumir papel de educador. Então você precisa ter essa vontade também, tá? De assumir esse papel. E interesse por uma educação alternativa e completa, tá? É muito legal
Normalmente, quem faz homeschooling, faz de uma maneira séria, consegue ótimos resultados em universidades e tal. Mas a família precisa ter você precisa saber que há uns desafios aí. Educação e estilo de vida, sabe? Quando tá no homeschooling. No after schooling, os pais têm uma rotina mais cheia, né, no trabalho ou em outras atribuições, mas elas não querem terceirizar tudo e elas nem devem terceirizar tudo, tá? Um ou outro, a educação em casa é algo que toda família deveria fazer. Toda família, independentemente se tem tempo, se não tem, tá? Claro que para a maioria das famílias o after schooling é melhor, parcial, é melhor, por conta do tempo e por conta da disponibilidade. Mas ele é mais flexível. O desejo de reconectar o filho com o prazer de aprender. A escola, ela é um sistema muito engessado. Então, com o tempo, o aluno, ele vai, claro, não todos, mas boa parte ela vai desconectar do prazer de aprender, até porque tem muitos outros estímulos, né? Tem internet, tem redes sociais, tem videogame, tem muitas coisas. Preocupação com lacunas da escola. Então, a escola tem diversas lacunas, principalmente na questão da individualidade, né, de tratar o aluno como ser único. A escola vai muito no grupo, então fica muito complicado, né? O after schooling pode trabalhar melhor o indivíduo e busca com educação de valores e vínculo familiar, né? Então, que é uma coisa que tá tão em falta hoje em dia. Então, o after schooling é exatamente para isso. Falando sobre pessoas com estudantes com neurodivergência, né? Eu tenho uma playlist aqui só sobre isso. Depois, acesse essa playlist. Qual que é o melhor? É homeschooling ou after schooling? Cada caso é um caso. Não tem como eu dizer, autismo nível 1 é tal, autismo nível 2 é tal. Não tem como, tá? O sistema familiar não foi feito para pessoas com neurodivergência, isso é fato, a gente cansa de falar isso aqui. Porém, é preciso avaliar, tá? É preciso avaliar a família e é preciso avaliar o aluno. A maioria acaba indo para o after schooling justamente por conta disso. Porém, se a família tem uma certa disponibilidade e a criança e o adolescente, ele não tem condições na escola, e você meio que obrigado a colocá-lo na escola, a matriculá-lo na escola, né? No Brasil é obrigação. É melhor você partir para o homeschooling, tá? Dependendo mas aí cada caso é um caso também. Não adianta falar, isso, o melhor para tal, neurodivergência é isso, deficiência é isso, não tem como, tá? Bom, já entrando neste assunto, eu já entrei antes, mas entrando neste assunto sobre os perfis das crianças e dos adolescentes. Homeschooling, para crianças que se frustram ou sofrem na escola, a escola já ficou um lugar meio traumático, tá? Neurodivergentes, como eu falei, com alto nível de apoio. Então, pode ser que ele se adapte na escola regular? Sim, mas aí precisa fazer um after schooling bem consistente, no caso. E adolescentes autônomos e com projetos pessoais. Então, aqueles adolescentes meio autodidatas, para eles é melhor já partir para o homeschooling também, tá? After schooling, crianças curiosas, mas desmotivadas. After schooling é para todo o resto. Para todo o resto. Mas assim, às vezes a criança na escola, como a escola ela poda um pouco as habilidades consideradas diferentes, elas acabam se desmotivando. Alunos que aprendem rápido ou que precisam de reforço, então os dois casos aí, os dois extremos. Alunos que aprendem muito rápido, né, com superdotação também, ou que precisam de reforço. E adolescentes que sentem a escola insuficiente ou vazia, alunos desmotivados mesmo, tá? Mas todo o resto é after schooling, porque a educação em casa deve existir. Como escolher a modalidade? Bom, primeiro é você avaliar o seu tempo, né, como eu já falei, o que você quer cultivar na relação com seu filho, e uma opção não exclui a outra.
Então, se você partir agora para o after schooling e você quiser planejar o homeschooling, não tem problema, tá? Você precisa ficar para o after schooling pro resto da vida. Ou um outro. Ou se você quiser usar, por exemplo, o homeschooling, algo bem assim, só na fase de alfabetização e depois matriculá-lo em uma escola, também é possível, tá? Na fase de alfabetização você vai pro homeschooling, depois ele vai pra escola. Ok, não tem problema, tá? O mais importante que o modelo é a intenção que você educa. Então, precisa da intenção. Essa é a intenção. After schooling é para quem quer começar devagar, com o propósito de se romper com tudo. E homeschooling já é um passo maior, mas precisa de uma estrutura. Então, se você não tem essa estrutura, parte para after schooling. Vamos ver se eu vou até o final, né? Tô me recuperando de uma gripe. Mas vamos lá. Se você quiser falar sobre qualquer coisa em relação a isso, vou deixar meu contato aqui, tem o meu WhatsApp. Eu posso falar com você a respeito disso, tá? Eu tenho os materiais, tanto gratuitos quanto pagos, em relação ao after schooling, que são... eu vou deixar aqui também um link para que você possa receber no seu WhatsApp. É um PDF, 5 atividades para estudar sem nem perceber. E mais uma videoaula que é After Schooling na prática como começar, tá? Esses 2 presentes vão no seu WhatsApp, você não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada. Você clica aqui e eu mando no seu WhatsApp tudo isso. E também tem aí o livro digital, que é o 7 passos para transformar os estudos em casa, que é mais curtinho, assim, é papum. Você vai lá e você já lê e já aplica. É super tranquilo para você ler, não é uma coisa grossa, não é uma coisa... É pra ler e aplicar. E o programa completo de After Schooling, que é o Depois da Escola, Educação Familiar com Propósito, que tem 11 módulos, né? Por enquanto por enquanto tem 9, mas vai ter 11. Já comecei a gravar, inclusive, o módulo de Educação Familiar e Valores, então tá tudo aqui. Tudo aqui nos links, aqui na descrição do vídeo, certo? Então, é isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos.